Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. É uma alegria ter você aqui com a gente. A gente está aqui para compartilhar conhecimento, falar sobre cabeçotes e motores, falar sobre parte técnica, enfim, mostrar resultado antes e depois. Então esse canal aqui é para quem curte mesmo automobilismo, quem curte alta performance, quem gosta da área de engenharia. E o vídeo de hoje é um vídeo bem bacana que a gente vai falar sobre mola de válvula. A gente vai falar sobre alguns princípios, sobre algumas coisas que a gente vai explicar para quem acompanha aqui, para quem tem curiosidade de saber como funciona uma mola de válvula, quando é necessário aumentar a carga, quando não é, e qual que é o funcionamento, enfim, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, né? Eu estou com várias molas aqui, várias válvulas, pratinho. Para a gente dar o início aqui, eu queria comentar, né, explicar qual que é a real função da mola de válvula. Então a gente vai deixar um vídeo aqui para vocês verem o que ela faz, né? Qual que é a função dela. A função dela é, no momento que o comando aciona, né, para ser aberta a válvula, ela segura sempre, né, ou o balanceiro, no caso que é um motor com balanceiros, ou o tucho, motores que utilizam tucho, que é uma peça igual essa daqui, né, sempre encostada no comando. Ela tem que ter encostar no comando. Então ela vai abrir toda a válvula e depois ela vai fechar. Esse movimento aí acontece muito rápido, né? Vocês podem ver aí que ela vibra muito, ela gira, a gente não consegue imaginar como o trabalho da mola acontece no motor funcionando, porque ela é realmente muito rápido. Nesses vídeos que a gente deixou aqui em câmera lenta, vocês podem ter uma noção de como que ela trabalha, como que ela chacoalha toda, como que ela vibra. Então é uma peça de suma importância. O material da mola tem que ser muito bom, porque senão, imagina, com toda essa vibração, com toda essa carga que ela precisa resistir várias vezes aí por segundo. Então toda essa movimentação dela, se não for um material de altíssima qualidade, a mola não resiste. Então a função dela é sempre fazer com que a válvula, o mecanismo que aciona a válvula, fique sempre encostada, né, no comando, ou seja, ela copia o desenho do comando de válvulas, que é essa peça aqui, né? O comando de válvula, ele tem um formato de trabalho dele aqui, a movimentação dele é por meio de um acionamento que chama came, né? E é isso daqui, é o came. Ele tem a parte do descanso aqui, depois ela tem a parte máxima, né, que é a abertura máxima da válvula. Então sempre vai estar o tucho encostado. Vamos falar do tucho aqui, que é mais fácil para a gente exemplificar. Então quando está aqui o comando está feio, a válvula está fechada. Quando chega nessa região aqui, a válvula está toda aberta, e depois na volta ela também precisa estar encostada no comando. Ela só vai ficar desencostada nesse momento aqui, que é o momento de descanso, que a gente fala. Ele tem o círculo base dele aqui, ele tem que ter a folga. Quando a gente vai falar da folga da válvula, a folga da válvula é a distância dessa parte do comando para o tucho, no caso de um tucho mecânico, que é o que normalmente a gente, quando está falando de motores de alta performance, dificilmente você vai ver um motor de alta performance com tucho hidráulico, né? Então normalmente a gente fala de tucho mecânico, né? Muito mais leve, não tem óleo, apesar que existem motores muito bons com um tucho que se regula automaticamente. O tucho hidráulico, né, só para uma breve explicação, nada mais é que ela vai se regulando automaticamente com a pressão de óleo hidráulica que entra pela lateral dele aqui, um outro mecanismo, né? Isso aí facilita, é muito bom para carros originais, porque diminui muito o ruído no motor. Então sempre quando a gente tem uma pequena distância aqui, o motor fica um pouquinho mais barulhento. Quando a gente zera isso, né, hidraulicamente, ele fica muito mais silencioso. Também você não precisa ficar regulando a cada pouco, porque vai tendo um desgaste na sede, vai tendo um desgaste na válvula, essa válvula vai subindo e esse tucho, por ser hidráulico, ele vai se ajustando. Então é uma coisa que para carro original funciona super bem. Não é o caso aqui nosso. Existem comandos que têm uma aceleração maior, né, dependendo do perfil aqui, essa rampa de aceleração dele aqui com mais agressividade, e existem comandos que são mais suaves. Isso também varia muito de cada perfil de motor, de cada utilização, para que vai ser usado, né? Se é um motor de muita alta rotação, normalmente o comando é mais agressivo, tem mais aceleração, precisa de uma carga de mola maior. Porque quando ele dá a pancada, por exemplo, a abertura dela é tão rápida que a válvula, em vez de ela acompanhar, né, o mecanismo do tucho ali, ela acaba descendo mais, pode bater no pistão. Então tem que ter esse cuidado aí com
vários fatores na hora de escolher a mola de válvula. Eu estou com várias molas aqui para a gente falar, né, dela. Essa aqui é uma mola do AP original, né, uma molinha original aí do Gol, por exemplo. E aqui a gente tem vários tamanhos de mola, vários diâmetros, várias cargas, né, até a gente chegar nessas molas aqui, que são molas que a gente utiliza nos motores, né, como de Opala. O que a gente leva em consideração então na hora de escolher a mola? Existem cálculos, existem várias coisas que a gente precisa saber na hora de calcular a carga ideal para cada motor, para cada mola. Ou a gente aumenta a carga da mola, uma das funções que a gente precisa fazer é aumentar a carga da mola, ou a gente diminui o peso. Vocês puderam ver que isso aí tá, a válvula aqui no caso, sobe e desce muito rápido. Então ela tem uma inércia, ela tem uma massa. Ela desce e depois ela precisa subir de novo, ela desce e precisa subir de novo. Então se a gente tiver uma peça mais leve, eu vou poder usar uma carga de mola menor. Se eu tenho uma peça mais pesada, eu vou precisar de uma carga de mola maior. Então uma das coisas que a gente precisa, dos fatores essenciais é saber o peso do conjunto, né? Então a gente tem mecanismo como esse daqui, que são válvulas de titânio. Ó, essas válvulas têm a mesma dimensão, são irmãs gêmeas aí. Essa é de aço inox, uma válvula muito boa, né? Vamos colocar aqui para pesar. Ó, 50 gramas, válvula de inox. Vamos colocar uma de titânio, 33 gramas, ou seja, 17 gramas a menos. O prato, por exemplo, prato que segura, né, que é o que vai apoiar aqui em cima, né? Isso aqui também se movimenta. Então, ó, a gente pegar um prato de aço como esse, 17 gramas, pegar um de titânio, a gente cai para 10 gramas. Então, a gente vai colocando tudo isso em consideração. Coloca o prato, ó, vamos colocar com os dois juntos aqui. Ó, os dois juntos aqui deu 42, né? Válvula e prato de titânio. Os dois juntos aqui já deu 75, quase o dobro do peso. Então a gente está falando em uma válvula. Então o motor desse aqui usa 12 válvulas. Então a diferença de peso é muito importante. A gente também tentar trabalhar o mais leve possível quando a gente está falando de um carro de alta performance, de competição. Nem sempre vai poder ser utilizado uma válvula de titânio. A gente sabe que é algo mais exclusivo, caro para se obter, mas ou a gente diminui o peso do conjunto ou a gente aumenta a carga, né, até chegar num ponto que equilibre. Ele não pode nem ter carga demais, que vai fazer um desgaste excessivo das peças, também não pode ter uma carga muito fraca que aconteça, né, esse afastamento do tucho do comando. E normalmente quando a gente pega cabeçotes aqui para revisão, né, para a gente revisar, a gente percebe que judia-se muito mais, estraga muito mais rápido quando tem pouca carga de mola do que quando tem uma carga de mola até um pouco acima. Porque quando você tem pouca carga de mola, o tucho se afasta aqui do comando, ele se afasta por um período, mas daqui a pouco ele encosta de novo e aí existe um impacto. Ele não está só deslizando. Então ele abaixa um pouco, a mola daí consegue voltar, ele bate, daí ele já se afasta, ele vai fazendo um movimento assim de dar pancada em cima do tucho, de ter impacto aqui em cima do tucho. Então normalmente a gente percebe que quando está com pouca carga de mola, o tucho danifica muito mais do que se estivesse com mais carga de mola. E a gente precisa escolher também uma mola que tenha ela, não só a carga, mas ela tem uma progressão de carga, a gente chama o K, né, da mola, né, uma forma correta, que ela tem uma carga inicial certa, tem uma carga final certa, né? Depende do perfil, como estava falando, do comando e até mesmo o acionamento. Por exemplo, essa mola aqui que é para Opala, essa é uma mola de Opala só que para comando sólido. Essa daqui é uma mola de Opala para comando roller. A gente já vai fazer a medição das duas aqui para poder mostrar, mas é Opala, o peso da válvula é a mesma, tudo. Esse aqui é roller, esse aqui é sólido, é totalmente diferente a carga que a gente precisa utilizar pela questão de um comando ser diferente o tipo de acionamento, ou seja, lá no comando, lá em vez de ter um tucho, né, como esse daqui, ele tem um tucho com uma espécie de um rolamento. Quando usa assim, precisa de uma carga muito maior para o motor. Vamos começar medindo essa mola aqui para vocês terem uma ideia de pressão. A gente tem um dinamômetro aqui, uma balança de mola,
Vamos estipular aí um levante de 11 milímetros. Ó, fechei ela toda, vou dar uma folga de 1,5 mm, né? Porque ela não pode encostar 100%, eu não posso trabalhar com a mola fechando assim, ó. Tem que fazer quando ela estiver no levante máximo, ela tem uma folga de pelo menos 1,5 mm, é o que a gente deixa aqui, né? Para não dar batente nas molas. Ou seja, ela está no zero aqui e ela ainda tem possibilidade de fechar 1,5 mm a mais. Ó, vamos analisar a carga final dela. Carga final 130 libras. Vamos subir os 11, que é o levante do comando. 11,0. Carga inicial 60 libras. Então, quando a gente fala do motor AP injetado e tucho hidráulico, a mola, usando o limite dela, tem 60 inicial, 130 final. Aí a gente já vem para as primeiras molas de competição. Vou fazer o mesmo. Essa seria uma mola curtinha que daria para eu tirar essa sem trocar a válvula, sem nada, colocar essa daqui. Fazer a mesma coisa. Eu coloquei o prato aqui porque ela é dupla, aí ela precisa apertar de dentro. Ó. Fazer a mesma coisa. Fechei ela toda, vou subir 1,5. Olha lá. A gente tinha conseguido 130, olha quanto essa aqui deu, 230. 100 libras a mais. E a carga inicial, que a gente está falando em 11 de levante, 90, de 60 para 90. Aumentou 30 inicial, 100 libras final. Se a gente levante de 11 milímetros aqui. 35, né? 95 com 11 de levante. Então a gente percebe que essa molinha aqui tem já mais carga. Vamos pular para essa maior aqui. Precisa de mais carga ainda. Aí a gente já altera o comprimento da mola. Existem molas com mais cargas assim curtas, existem. Porém, se a mola é muito curta, ela vai ficar normalmente com uma carga inicial mais baixa e uma carga final mais alta. Se eu quiser aumentar a carga dela engrossando o arame, ela vai ficar com um K, ou seja, uma progressão muito grande e não é o que a gente quer. A gente busca uma mola sempre que tem uma carga inicial boa e uma final não tão boa, porque é no início da abertura aqui, ó. No início da abertura da válvula, onde existe a maior aceleração, é um momento que a gente precisa ter mais carga de mola, ter uma mola que, se a gente conseguisse uma mola, por exemplo, com 100 libras inicial, tivesse 120 final, seria o ideal. Lógico que não existe uma mola que vai ter um K tão baixo assim, né? Uma progressão tão baixa. Mas o ideal é que a gente consiga uma mola que tenha bastante inicial e uma final não tão alta. Por exemplo, a mola que a gente utiliza aqui, em várias aplicações, é essa daqui, ó. Ó, mesma coisa. Vou voltar 1,5. Ó, pode ver que essa aqui deu 270. Aquela mais curtinha tinha dado 230. Então, até teoricamente, ela não deu tanta diferença de carga. Deu 40 libras. Mas ó, a inicial. Vou voltar aos mesmos 11. A inicial já foi de 95 para 160. Ou seja, aqui a gente já aumentou 100 da mola original, né, e na carga inicial, e na carga final não aumentou tanto assim. Então, ó, só para a mola ser mais comprida, ela tem a mesma grossura de arame e tudo. Ó, no mesmo levante, isso aqui deu 160 inicial com 270 final. Então, bem legal, é uma mola que deu aí, dá para calcular que ela aumenta 10 libras por milímetro. É bem interessante essa mola aí. Essa é uma outra mola que a gente utiliza também quando a gente não tem um tucho. Por exemplo, a mola tem que entrar aqui, ó. Tem que ter um tucho que tem um diâmetro e ela precisa entrar aqui dentro com folga. Existem motores que o tucho não é grande como esse aqui, o tucho é menor. E aí a gente tem essa mola aqui, ó, tem uma folga bem maior para caber um tucho menor. E essa é uma mola muito boa. Mesma coisa, fechei tudo, subi 1,5. Olha quanto essa aqui dá final. 315 libras. Se eu quiser uma inicial, mesma coisa, um levante de 11, 200 libras.
200 inicial, 315 final. Lógico que dificilmente a gente vai chegar a usar tanta carga assim. A gente pode levantar mais, a gente pode subindo e abaixando, né? Para isso a gente tem que ir colocando uma válvula mais comprida, jogando o canal da trava mais para cima. Por exemplo, eu quero 130 aqui inicial, né? E vou usar o comando de 11, por exemplo. Ó, deu 230 final. A gente vê que ela tem um K até abaixo de 10. E olha ainda quanto sobraria para fechar essa mola. 9 milímetros. Ou seja, uma mola muito boa que a gente utiliza aqui nesses casos especiais, né? Existem molas muito boas simples como essa, são molas excelentes também. Essa daqui já tem um K bem elevado, vou fazer o teste aqui para vocês também. Fechei tudo, subi 1,5, 260 final, levante de 11, 120 inicial, ó, uma mola simples, sem ter a dupla, então também funciona legal. E aí a gente vem para quando o bicho pega, e nem essa mola é mais forte. Se a gente for pegar um cabeçote, às vezes a gente pega cabeçote de Pro Mold aqui, tem molas que são muito fortes, que às vezes na nossa balança aqui ela tem um limite, acho que de 1000 libras, talvez, às vezes até ultrapassa. Vou pegar essa aqui do comando sólido, ó, vou fazer a mesma coisa, vou fechar ela toda, ó, vou ter uma mola com diâmetro de arame maior, tudo, vou ter 1,5, 420 final, 430 praticamente final. Eu vou levantar 11 para a gente poder comparar com as outras, mas normalmente o Opala sempre tem um levante maior, a válvula é grande, né? Essa é uma mola que a gente utiliza muito no Opala, nos V8, mas ó, 230 inicial com 11. Vou usar um comando de 13 aí que usa muito em carro de rua, 200 inicial, uma mola que tem uma carga excelente com comando sólido. Aí se a gente for pegar essa daqui, que é uma mola para comando roller, né, importada, uma mola de excelente qualidade, vou usar esse pratinho aqui que seria o que sai. Vou colocar aqui. Isso é pesado. Fechei tudo, subi 1,5. Olha quanto ela tem. 740 libras. Se eu for pegar um comando de 11, né, a gente está comparando aí, 450 libras inicial. Lógico que uma mola dessa aqui, um comando roller de Opala, vai normalmente trabalhar aí na casa de 18 de levante, normalmente se usa nos motores. Ela vai ter isso aqui de pressão daí, ó, inicial de 280, porém com 740 final. Então isso aí já é uma mola que a gente utiliza muito nos motores que utilizam o comando roller, né? Então a gente pode ver a diferença, né, desenho, material, grossura de arame. Ó, a gente pode ver, né, visualmente esse aqui tem um arame mais grosso, uma mola um pouquinho mais longa. Então é uma mola que funciona super bem para cada utilização. Então existe um cálculo, existe um método, existe várias formas de ser calculado isso, que a gente quis trazer para vocês aqui o princípio, para que serve a mola de válvula, para quem às vezes não tinha o conhecimento exato de como ela funcionava, né? Vocês puderam ver no vídeo aí lá do começo como que é esquisito até o funcionamento da mola no motor. Ela está sempre girando, ela está sempre vibrando, ela não trabalha constante, ela dá se encosta até um elo com o outro ali, bem estranho o funcionamento da mola, mas é assim que é, por isso que é algo tão importante para o motor, por isso que motores aí se precisam girar demais, né? Vamos falar o nível aí Fórmula 1, na época que girava 18, 19 mil rotações, nem utilizava mola de válvula assim como essa, eles usavam um sistema pneumático, e é a grande sacada que a Fórmula 1 teve. Eu acredito que isso aí não foi muito aberto para outros tipos de motores. Grande sacada que a Fórmula 1 teve para ter motores que conseguiam girar até 20 mil rotações, que tinham esse sistema de mola diferente. Agora está saindo alguns
motores que eu percebi com acionamento, né, eletrônico, em vez de ter comando de válvula, uma solenoide que você faz a rampa do comando eletronicamente. Então tá modernizando essa parte aí, né? Daqui a um pouco vai chegar mais, né, vai ser mais comum, cada vez mais comum essas coisas. Até que o desenvolvimento também de motores a combustão pelas fábricas também não está tão alto assim, por conta dos elétricos que estão vindo. Mas a gente trouxe aí essa introdução aqui a falar sobre o que é mola de válvula, para que ela funciona e as diferentes cargas e o principal objetivo que ela tem de manter sempre o comando de válvula apoiado, seja no balanceiro, seja no tucho, seja a forma que seja de acionamento, né, por vareta, com balanceiro roletado, né, no caso que é o balanceiro direto no comando ali, no caso tipo do Golf GTI, que é um outro sistema de acionamento, né? Então o objetivo sempre tem que estar apoiado, sempre tem que estar encostado, não pode ter essa flutuação. Quando a gente fala a válvula desencostou ali, né, ela flutuou, ela não obedeceu o que o comando precisava que ela obedecesse, beleza? A gente fica por aqui com mais esse conteúdo aqui do nosso canal. Compartilha para os teus amigos aí que gostam, né, desse assunto. Deixa nos comentários aí sugestões para os próximos vídeos, algumas dúvidas, a gente vai estar respondendo vocês. Um abração a todos, valeu! Um bônus aí para quem ficou até o final do vídeo, né? Até inclusive foi ideia do nosso parceiro aí, o Matheus, que trabalha aqui com a gente e estava aqui nos bastidores, viu a gente falando da mola do ProMode. A gente inclusive está com o ProMode aqui fazendo revisão. E aí, só para vocês terem uma ideia de quanto usa de carga um motor desse, né? Vou pegar da nossa mais forte, pra vocês verem a diferença aí, ó. Aqui de comprimento não é tanto, ela é um pouco mais longa, mas o arame é bem mais grosso. Eu vou medir a carga dela fazendo o mesmo conceito que a gente fez nas outras, fechar tudo. Se eu tenho força para isso. Olha lá. 1.400, vou zerar aqui, é pesado, hein? Ó, 1.350 final, tipo sobrando 1,5. Aí, ó, aí tá bom, vou subir para 18 de levante. Rapaz, que pesado. 630 inicial. É o que aquela lá tem, ela tinha 740 final, né? Aquela que é muito forte. Essa aqui tem 640 inicial, com 18 de levante. Então realmente é carga de mola, né? E um motor que gira aí 11.000 rotações, né? Às vezes tem o conceito, tem alguns preparadores que falam, vou colocar muita carga de mola, né? Isso aqui acabou ficando um bônus mesmo. Vou colocar muita carga de mola, eu vou fazer o motor ter mais arrasto. Nem sempre é isso que acontece. E por quê? Porque o mesmo momento que esse câmbio aqui está fazendo uma mola baixar, esse outro câmbio aqui está subindo. Ou seja, se tem uma mola forte aqui, ele vai ajudar esse câmbio a subir. Consequentemente, essa mola aqui está ajudando essa. Então, nem sempre, às vezes parado com o motor na mão, pode até achar pesado para girar. Mas em funcionamento em alta rotação, às vezes a carga de mola alta faz o motor girar mais leve do que se ele tivesse menos carga de mola. Então, a gente tem que cuidar muito com esses pré-julgamentos, precisa entender realmente cada conceito, cada motor, cada comando, cada utilização. Então é muito diferente de um para o outro, né? Precisa ter esse conhecimento de saber. Você vê, né? Isso aqui é o nível top mundial, né, de motores, 3.500, 4.000 cavalos, né? E eles não utilizam, se eles pudessem usar uma mola mais fraca que isso, com certeza eles usariam, ou se não fosse benéfico usar uma mola tão forte assim, eles não usariam. Beleza? Então, mais uma vez a gente termina aqui. Um abração a todos, Deus abençoe. Valeu!